Alexandre, como todos os dias, foi à faculdade. No meio do caminho, encontrou uma loja que ele queria visitar há bastante tempo. Ao entrar na loja, foi abordado por uma vendedora e começou a ver o preço dos produtos. Perguntou de um, perguntou de outro, mas sentiu que algo estava diferente com você. Um pouco meio distante, a vendedora fazia perguntas, ele não entendia direito, se sentia um pouco aéreo. Ao sair da loja e dobrar a esquina, se deparou com uma senhora, o qual ele teve um susto, porque assim que ele dobrou, ela imediatamente o abordou. À medida em que eles iam conversando, ele ia percebendo que a senhora parecia conhecer um pouco de sua vida. Mas ela era muito simpática. Ele não conseguia entender por que ela conhecia tanto dele e por que ele sentia tão atraído por ela. Mas algumas coisas que ela falava encaixavam com o que ele estava vivendo. E ele começou a achar tudo aquilo estranho. Até que, de repente, ao se despedir e dizer que tinha que voltar o seu trajeto à faculdade, a senhora deu um recado muito importante. Nunca deixe que apaguem a estrela. Um dia você vai entender o porquê disso tudo e o porquê de você estar neste mundo. Foi aí que ela começou a falar coisas que para ele pareciam um pouco sem sentido. Mas era estranho, porque muitas das coisas que ela falava fazia sentido, tinha significado com o que ele estava vivendo. A sensação de aéreo que ele estava antes começou a mudar um pouco e ele começou a ter uma consciência um pouco mais presencial. Aquilo foi mudando, uma moto buzinou, ele se espantou e foi olhar para a moto. E quando ele virou o rosto de novo para a senhora, como num passe de mágica, sumido. Algumas semanas se passaram e de repente Alexandre se deparou numa situação muito delicada, onde teria que ter uma decisão muito importante, talvez a mais importante de sua vida. Foi aí que Alexandre lembrou do seu encontro com a misteriosa senhora. Depois desse episódio, Alexandre jamais esqueceu daquela senhora. Analisando o fenômeno que foi evidenciado, nós somos seres que estamos experimentando na vida física, enquanto aqui estamos na vida orgânica. Um ser que entende-se um espírito, entrega a mensagem e some, desaparece. O fenômeno já de cara nos mostra ser possível essa forma de comunicação através desse efeito de materialização. Mesmo sem entendermos, muitos relatos de muita gente demonstram essa possibilidade de ser realidade. O estágio que adentramos nessa fase, por exemplo, a nossa intuição parece se expandir e já era acenado através das literaturas espíritas, o saber que sustenta e amplia o desenvolvimento, inclusive contribuindo para os nossos nobres sentimentos. Termos olhos e ouvidos para enxergar e para ouvir. Registrado aí algumas vezes no Evangelho do Cristo, dois sentidos que mais claramente demonstra para a gente em nossas percepções. Quando vem o começo da pandemia, quase no surgimento do mesmo, do projeto Para Desprender, eu cheguei a pensar, não é possível, logo agora? Como
como isso vai tornar ser possível ao público? Teatros fechados, cinemas. Mas aí vem na compreensão seguinte, justamente aí que está. Tudo foi muito bem preparado desde lá da espiritualidade, que acabou inspirando, sugerindo, motivando e a vontade para os que estão envolvidos nesse projeto, tornando real no tempo, no local, no momento adequado. Porque estamos sedentos de aprender, de nos desprendermos do tão somente físico. Quanto tempo, por vezes, perdidos, quantas fichas lançadas apenas naquele depósito, naquele cofre que muitas vezes e quase sempre não é o suficiente. Então, para desprender, seja bem-vindo